Amém? Amém. Feche os vossos olhos, curvem as vossas cabeças. Ó. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concedeu a cada um de nós que estamos aqui. Te agradecemos pela oportunidade de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Abençoa também os nossos familiares, aqueles que estão em casa. Que o Senhor derrame sobre eles a sua graça. Que o mesmo poder de Deus que estiver aqui esteja sobre eles também. Nós necessitamos da sua presença. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, usa nossas vidas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das coisas que Deus procura na gente, além da obediência, Ele procura prestatividade, reconhecimento. Né? A prestatividade é quando nós somos prestativos e não precisa pedir nada para a gente. Não precisa impor uma situação. É ser prestativo, é você olhar uma necessidade, é você olhar alguma necessidade, né? E você falar, não, eu vou fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo lá. Isso é sermos prestativos. E Deus procura que a gente possa ser dessa maneira. A Bíblia, ela fala de várias e várias pessoas que foram prestativas. Por exemplo, Davi, quando ele viu o gigante lá, ninguém mandou ele lá. Falou, não, eu vou lá com esse cara aí, ué. Né? O que me impede de eu ir lá e enfrentar esse gigante? Então a prestatividade, a gente ser prestativos, é nós estarmos inseridos numa situação, nós vermos a necessidade daquela situação e a gente agir em prol daquela situação. Isso é sermos prestativos. Né? Por exemplo, vamos analisar aqui esses escritos que a gente vê na parede ali, ó. Tinha um camarada aqui, ele falou assim, eu posso escrever na parede? Perguntou pra gente, falei, pode, vamos conversar com o Rogério. Aí nós fomos lá, pedimos para o Rogério, ele falou assim, desde que seja aquilo que a gente vive aqui, pode escrever. Então ele escreveu lá, ó, Deus conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso notificar, coragem para notificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença, só por hoje. Você acredita que tem gente que nunca viu nada escrito ali? Mas não é vocês não, só tem lá na África, gente assim, que não nota as coisas. Então assim, então assim, a prestatividade é você ver a necessidade de uma situação, de uma circunstância, e você se propor para suprir aquela necessidade. E se nós abrirmos os nossos olhos, e se a gente olhar um pouquinho do lado, a gente vai ver que precisa da nossa prestatividade em todos os lugares que a gente está. Basta da gente ter um olhar clínico, talvez, né? Para o olhar clínico a gente fica assustado. Um olhar de necessidade de tal situação. Talvez tenha amigos, companheiros, parceiros nossos, que precisa de uma conversa, precisa, sabe, de trocar uma ideia. Ah, mas eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. Mas é isso que impede a gente de ser prestativo com os outros. E é isso que Deus está buscando na gente. Então, prestatividade e reconhecimento. São duas coisas que a gente precisa colocar em prática, senão a gente não consegue vencer os problemas e as dificuldades que, porventura, a gente possa enfrentar. Você é uma pessoa prestativa? Ou tem que empurrar ladeira abaixo? É isso que você tem que ver. Se você é uma pessoa prestativa, ou se você é aquela pessoa que precisa empurrar, vai aos trancos e barrancos. Né? Nós precisamos ser prestativos e espontâneos para que nós sejamos abençoados por Deus. Prestativos e espontâneos e reconhecer aquilo que fazem por nós. Né? E se a gente parar um pouquinho e pensar um pouquinho, nós vamos ver que, graças a Deus, ainda tem gente fazendo as coisas por nós ainda. Não é fazendo para nós, é fazendo por nós. Entende?
Então a gente precisa reconhecer essas pessoas. A gente precisa entender que Deus está dando uma chance para nós, para que a gente possa mudar alguma área da nossa vida que nós já nos tornamos frios. Somos gelados, somos uma geladeira em tal situação. Tem gente, não é o caso aqui, só lá na África, lá em Bertioga, na África. Wakanda? É. Sabe, existem pessoas que não se importam com mais nada. Para ele, tanto faz como tanto fez. Então não se importa mais se um camarada está precisando de alguma coisa, de uma conversa, de trocar uma ideia, ou se aqui eu posso fazer alguma coisa para ajudar. A pessoa não pode, eu não posso fazer só aquilo que me é cabido. Pede o Paulo falar com ele. Às vezes uma simples partilha, né, pastor? Uma simples partilha, ajuda. Pastor, tem que botar um presidente bom na África. É. Para mudar tudo lá. Entendi. Vamos ver isso daí. Então olha aqui. Às vezes uma partilha, que nem o Paulo disse aqui, é importante. Só que às vezes a gente vai compartilhar, vai trocar uma ideia com alguém, a pessoa, você está falando aqui, a pessoa está olhando para o outro lado, lá, não vai resolver nada. E às vezes tem uns que vêm de papo de ativa. Papo de ativa. E confunde aqui a necessidade. A necessidade e a partilha, né? A partilha é colocar para fora. Colocar para fora o que a gente aprendeu Tá. né? Isso é importante. O que nós estamos aprendendo? Praticar, fazer partilha. O que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia? Às vezes não é o caso que, mas se a gente vê um irmão necessitado, a gente não faz nada para ajudar o irmão. Não é pegar as coisas, ajudar o irmão e dar as coisas para ele, não é nada, mas compartilhar. Esses dias eu estava conversando com o Zé Borges aqui, a gente trocando uma ideia, conversando com ele um pouquinho. Cara, eu fiquei, sabe assim, emocionado com a história que ele falou para mim. Né? Assim, a situação, tudo que ele passa, tudo que ele enfrenta. Então é isso que a gente tem que compartilhar, a gente sentir a necessidade do outro, porque às vezes o outro não tem ninguém para falar, para trocar uma ideia. Às vezes só ouvir, não precisa nem partilhar. Só ouvir. E hoje, eu vou falar uma coisa para você, uma necessidade do ser humano hoje é ouvir o outro, cara. O ser humano não consegue ouvir o outro. O ser humano não consegue parar assim, ó, falar assim, pode falar que eu estou te escutando aqui. Não consegue. Essa compreensão está faltando entre as pessoas hoje. Esse tipo de relacionamento não existe no meio das pessoas hoje. De compreender, de entender o outro, não só de entender, mas de falar assim, ó, eu falo que eu vou te escutar a partir de agora. Isso não tem mais. Já havia um tempo que as pessoas não gostavam de ouvir as outras, né? Principalmente as pessoas que tinham mais cabelinho branco. Eu posso falar meu ponto? Pode. O celular, ele adianta muito, ele arruma muita coisa pra gente igual. Sim. Só que ele tá tirando isso. Atrapalha. Que é você sentar com a família numa cabula de almoço, conversar. Porque gente assim, ó, cabeça baixa, mexendo aqui, o senhor aí, mexendo no celular. Então, acabou Isso acabou. O relacionamento. Exato. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, tem 5 celulares ligados e a conversa na mesa fica assim, ó, todo mundo. Eu estou falando para você, às vezes eu também faço isso. Mas quando o assunto não interessa para mim, às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ou tem 2 pessoas conversando, que o assunto não é para você. Se você meter a colher ali, vai atrapalhar tudo. É só quando você está com uma outra pessoa, aí você dê atenção, tá, escuta, ouve. Isso está faltando diálogo entre as pessoas hoje. Trocar uma ideia. Isso acontece na nossa casa, acontece. Na clínica não acontece isso. Acontece no trabalho. Você sabe que o presidente Lula ele fez uma lei que agora as crianças não podem levar mais celular para a escola. Crianças a partir de 10 anos ainda não tem celular, tem muitos que tem, né? Mas de 10 anos para cima, até no terceiro colegial, não pode levar mais celular para a escola porque está atrapalhando.
até a criança, o jovem, o adolescente aprender, porque se ele está num problema lá, né? Um problema que eu falo, é para resolver uma matéria. O que ele faz? Ele vai no Google, ele nem estuda. Ele já pega mastigado. Pega mastigado. Então não resolve, por isso que ele cortou, além de ele cortar, porque estava atrapalhando, né? A atenção à aula. Eu estava conversando com a minha neta, acho que foi sábado, estava levando ela para a escola, foi sábado? Acho que foi sábado. E eu perguntei para ela assim, falei, Rebeca, já tem 16 anos, vai fazer 16. Rebeca, hoje é 19 de abril, que dia que é hoje? Ela falou, 19 de abril. Eu falei, não, mas hoje existe uma comemoração, que dia que é hoje? Ela falou, não sei, vô. Eu como não sabe? 16 anos estudando, segundo colegial, não sabia que dia 19 é dia do índio. Eu estava brincando. Ela falou, Aí o outro falou que não podia mais falar índio, né? De povo indígena, né? Descendência do povo indígena. Então, olha como é que está a situação. Porque não há diálogo. No tempo que eu estudava em Bacuri City, que é pertinho aqui, se você não prestasse atenção na aula, era só apagador que voava, cara. Régua. No meu tempo, não. Né? No meu tempo, não. No tempo do Murilo, mineiro. O mineiro está lá. Não a palmatória. Seja tudo Nutella. Vocês não sabem o que é isso. Irmão Murilo lembra. Caroço de milho, gente. Eu jogava Caroço de milho para passar de na aula. O mineiro. A régua eu cheguei a pegar na palmatória. Não, era tempo atrás, era palmatória. Ô mineiro, fala para nós aí. Não era palmatória no tempo atrás? Você pegou essa época? Cheguei a pegar. Não chegou a pegar. Olha lá, agora fica saindo fora. A mão palmatória, você tem que colocar a mão assim, ó. Da carteira? Aí, você lembra, né? Você falou pra mim ontem, ué. Não, eu tô no papelão, eu vi os meus amigos levar. Aí, presta atenção. Eu tinha uma professora chamada, ela já não está mais aqui com a gente, chamava Dona Gina. Gina Andretta. Isso não é a boa de mira. Daqui na parede ela acertava. Meu primo estava mastigando chiclete lá na escola. E hoje não pode fazer mais isso, né? Vai para a cadeia, vai para a delegacia, há um tempo atrás, e a gente aprendia diferente, né? Pô, 16 anos, quando tem que dia que é hoje? Dia 19 de abril, não tem que dia que é hoje? 19 de abril, que dia que é hoje? Pô, aí tem que falar o índio para falar que ela não quer índio. Meu primo estava mastigando chiclete comigo nem cabe. Lá atrás, muito cabelo, a dona Gina falou, Gersino, você está comendo aí? Chiclete, joga fora, está atrapalhando a aula. Eu falo, não, eu comprei com meu dinheiro. Só pegou o pagador daqui e disse assim, ó, acertou bem no coco. Acertou no coco. Não, tá vendo? Nessa época aí, você não tinha. Vou falar pro Vou falar pro meu pai, pode chamar lá. Aí foi meu tio lá. Meu tio Nerso já também não tá mais aqui. Foi lá. Foi seu Nerso. O Gersinho estava comendo chiclete, parece uma cabra rascando aqui. Eu tá aqui, eu pensei que eu ia errar, mas eu acertei. Não, tudo bem. Posso levar ele embora? Pode. Eu fui lá da escola, na casa dele apanhando. Então, hoje falta diálogo. Hoje, se o professor reclamou no menino, ele está lascado. Da cadeia. Só que o menino, ele também ele joga a cadeira na professora. Se o dia estava passando um videozinho ali, o moleque tacou a lixeira, cara. O tamanho daquela lixeira da cozinha. Ele tacou no professor. Não aconteceu nada com ele, quer dizer. Então, assim, não funcionava com o menino, com o professor, você está na cabeça do professor. Então, assim, está faltando diálogo. E isso que acontece é hierarquia, falta diálogo em casa, falta diálogo em todo lugar. Eu me lembro um dia, eu tenho um projeto social, né? Tem cento e poucos meninos lá. Aí tinha um menino que ele ia para a escola, ele chegava na escola e dava problema. Chegava na escola, dava problema, e a professora, a diretora da escola, me ligou, falou, pastor, você pode vir aqui? Eu cheguei, tá bom.
sargento da polícia lá, e eu tinha brigado com outro menino lá. Senhora, toda vez que ele chega aqui, ele briga e tal, e a gente não sabe o que fazer, né? Vai ter que suspender ele das aulas, que é o que os moleques procuram hoje em dia, é suspensão. Ele faz bagunça na escola para suspender. E aí ele falou assim, você não quer trocar uma ideia com ele, conversar? Aí eu levei o meu para lá, e o sargento levou o outro para lá, e foi trocar uma ideia, o que está acontecendo? Sabe o que ele falou? Porque lá na casa dele, ele era desrespeitado, só que ele não podia reagir lá, ele reagia na escola, batendo nos outros que eram mais fracos. Entendeu? Falta diálogo, não é violência, falta diálogo. Da mesma forma que também falta diálogo nosso para com Deus, trocar uma ideia com Deus a respeito daquilo que a gente está passando, para que Deus possa nos ensinar a sermos prestativos, para que Deus possa nos ensinar o caminho, a direção que a gente deve seguir na nossa vida, porque a gente, vocês que estão aqui, tem muita lenha para queimar ainda. Eu falei lenha, vai entender errado. Está dando risada, Ligão? Entendeu errado também? O que você pensou, Ligão? Não vai entender errado. Então assim, sabe, esse diálogo que a gente tem que ter com Deus é todos os dias, não é só uma vez por semana, ou quando a gente lembra que Deus existe. E aí ele vai nos ensinar a compreendermos as coisas, a entendermos, a trocar uma ideia, a compartilhar aquilo que ele fez para nós. Porque nós que estamos aqui, eu tenho plena certeza e convicção que muitos de nós estamos aqui, Deus já fez alguma coisa. Com certeza. Livramento. Onde a gente estava. Tirador estava. E é isso, em vez da gente ficar falando, em vez da gente falar de ativo, não sei do que, trocar uma ideia, cara, eu era assim, era assado. Não na ativa, né? Mas Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Não que eu fazia isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo outro lá, eu era Satanás do meu bairro, a ovelha negra da minha casa. Não era isso. Não é isso que vai ajudar o cara. Mas vai ajudar o que Deus já fez na sua vida. Contar um tipo de um testemunho. Troca de experiência, né? Troca de experiência. Bom trabalho, trabalhar, conquistar suas coisas. Se todos nós estamos aqui, vocês são inteligentes, cara. Ninguém aqui é Marcos Quero. O que poderia ser Marcos Quero não está mais aqui com nós. Então assim, Deus ele quer abençoar a gente, Ele quer nos moldar naquilo que a gente precisa. A gente tem que ser prestativo. Porque a partir do momento que você para um pouco, dá atenção para alguém, você ouve alguém, Deus também vai levantar alguém para que possa te ouvir. Que aquilo que você faz, Deus retorna para você em forma de bênção. E tem dias que a gente está precisando conversar com alguém, não sobre ativa, não, conversar com alguém, trocar uma ideia. Alguém que pega na sua mão e fala assim, peraí, vamos orar um pouquinho aqui para Deus abençoar nós. Alguém que tenha uma percepção para entender a necessidade do outro. Quer ver, ó? Doar um pouco do ouvido, né? Doar o ouvido um pouquinho. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, no versículo 8. Fala sobre uma mulher, a Bíblia não fala o nome dela, fala que ela era de Sunem. Então fala que ela era sunamita. Sunem era uma cidade e ela era de lá. E a Bíblia fala que Eliseu, ele passava lá na estrada, de vez em quando Eliseu passava lá, na estrada. Como se fosse a estrada aqui, Eliseu passava todo dia lá. E essa mulher era uma mulher muito rica, tinha muito poder aquisitivo. E um dia, Eliseu passando por lá, e ela falou para o marido dela, olha, eu tenho visto que esse camarada é um bom nome de Deus. Vamos preparar um lugar para ele, para que quando ele passar aqui de novo, ele possa ter um lugar para entrar, tomar um café,
tomar uma água, descansar um pouco e depois ele continuar a caminhada dele para fora, quando ele vai. Só que Eliseu não pediu. Eliseu não falou assim, ó, faz um negócio para mim aí. Ela viu a necessidade, porque caminhar, naquele tempo era tudo, não era que nem hoje, não tinha carro, não tinha bicicleta, moto, aquelas, então os moleques andando com uma bicicleta motorizada, só faz barulho que ele Liga era burro, cavalo. Entendeu? Não tinha, então, Eliseu passava por ali, cara, e ela viu a necessidade dele. Aí ela está sendo prestativa. Prestativa. Eu estou vendo que, e além de prestativa, ela viu, ela reconheceu que ele era um homem de Deus, um homem bom, né? Então ela falou para o marido dela, olha, eu vejo que esse camarada aí é um homem santo, um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar uma cama, colocar uma cadeira, colocar uma mesa, colocar uma lamparina, para que quando ele passar por aqui, ele possa descansar lá, para seguir a viagem dele em paz. E o marido dela também foi prestativo, porque o cara podia falar, não, nem conheço esse cara aí, ué, como é que eu vou fazer um negócio para ele? E muitas vezes, gente, nós tiramos conclusões precipitadas das pessoas, você não conhece a pessoa. E por nós tirarmos conclusão precipitada de pessoas, atrapalha a gente até ser usado por Deus. Ah, vou ajudar o Thiago, nada, sai fora, o cara mora no Campo Mineiro, onde é que é? Campos Gerais. Vamos ajudar o Marcão, tá louco? Fala o que com o Marcão? Sabe? E às vezes a gente analisar outra pessoa, tirar conclusão precipitada, atrapalha. Então, ela falou para o marido dela, vamos fazer um quarto aqui, vamos colocar. E toda vez que Eliseu passava por lá, Eliseu ia naquele quartinho, entrava lá, dormia, descansava, comia alguma coisa que ela fornecia, entrava para comer pão. Até um dia que ele falou assim, escuta, eu vejo, quando o moço dele, eu vejo que essa mulher é uma mulher legal, uma mulher muito prestativa, uma mulher, sabe, vê qual é a necessidade dela. A mulher era estéril, ela não podia ter filhos. Só que um dos desejos da vida dela não era o poder aquisitivo que ela tinha, mas ela queria segurar uma criança nos braços. Então, ao ela ser prestativa, Deus concedeu a vontade e o desejo dela. Então, quando você se torna prestativo e reconhecer o que as pessoas fazem com você, no caso, ou como a pessoa é, as autoridades, que nós vivemos hoje, gente, em todo sentido da vida, vivemos uma hierarquia. Em casa tem uma hierarquia. Aqui tem uma hierarquia. No trabalho tem uma hierarquia. Tudo que a gente vai fazer tem uma hierarquia para ser seguida. Né? Aí, ela não tinha criança, o desejo dela era ter um filho, mas ela era estéril. Aí ele já falou assim, ó, porque ela foi prestativa, vê a necessidade dela. O cara foi lá, o moço dele foi lá, perguntou, ela falou assim, eu não tenho filho, e meu marido já é velho. Quer dizer, desse coelho não vai, desse mato não vai sair coelho, meu marido já é velho, e eu sou estéril, não tenho condições de ter um filho. Né? Aí ele já falou, não, no tempo determinado por Deus, você terá uma criança. Deus vai dar um filho para você. Por causa de quê? Da prestatividade dela. Então, quando nós nos tornamos prestativos, Deus, Ele olha a nossa necessidade e vai usar alguém para suprir. Ou Ele mesmo vai suprir a nossa necessidade. Tudo que você faz de bom, vai voltar bom. Pastor, prestativa é trabalhar, estudar, obediência. Você vê a necessidade de um local e você se propôs a fazer aquilo. Sem pedir. Sabe? E é isso que está faltando hoje em dia nas pessoas. Hoje em dia é tudo no empurrão, tudo no grito. Se não gritar, não vai. Tem que pedir pelo amor de Deus. Eu lembro, eu trabalhava na rádio e a gente ia transmitir Brasil e Argentina. Foi lá em Goiás. Então eu entrei meio-dia na rádio. Não tinha outra pessoa para fazer aquilo lá. Eu tinha que fazer. Só que eu precisava descansar, comer alguma coisa. Então, o gerente da rádio perguntou para o outro técnico de som do caso, que ninguém sabia fazer, só eu sabia fazer. Perguntou para o outro assim, escuta, o Paulinho precisa comer alguma coisa. Você não fica no lugar dele,
das 6 até umas 8, 7h30 da noite, porque o jogo era 9h30. Então precisava que alguém ficasse no lugar para comer uma coisa, porque eu estava sem, eu entrei meio-dia. Eu falei, então, vou ver. O cara falou, não precisa, não precisa. Quando ele falou assim, eu vou ver se dá, ele nem completou a frase, o cara falou, não precisa não. Ele come aqui na mesa mesmo. Porque o cara não é uma pessoa prestativa. Quando você pergunta uma situação para alguém e o cara fala, eu vou ver, ele não quer fazer. Não, nem pergunte mais nada, porque ele não vai fazer, ele não quer fazer. E se ele fizer, vai fazer emburrado. Ele não vai fazer com desejo de fazer aquele, né? Com satisfação. Ele vai fazer emburrado. Então você vai pedir uma coisa para alguém, o cara fala, então, vou ver se a minha avó vai o nenê, porque não sei o que tem nada. Não vai. Bora barato. Ele não vai. E se quiser, vai fazer sem vontade nenhuma e não vai ficar bom. Quantas pessoas, pelo menos não, né? Mas a gente já viu comentário, o cara pediu para fazer uma comida especial para ele, ou fazer uma comida lá diferente, fez com uma vontade e passou todo mundo mal. Você não fez com desejo, com vontade, fez com, né? Não com maldade, fez também com ruim. Então assim, prestatividade é uma coisa que Deus está buscando na gente hoje. E reconhecimento, que a gente possa reconhecer as pessoas que nos ajudam, que fazem alguma coisa para a gente ainda. Agora, a gente entende, eu entendo, e você precisa entender, que às vezes a decisão que foi tomada ao seu respeito foi necessária. Então por você às vezes estar com raiva ou alguma coisa, você não compreende, não entende o que foi feito. Então a gente fica aqui com raiva das pessoas que colocou a gente aqui. No caso, a gente não, né? Você. Então nos primeiros dias, nos primeiros meses, você fica com raiva. Você não consegue compreender que aquela atitude foi uma atitude de amor. Para que pudesse segurar você um pouco mais. Porque, gente, eu vou te falar um negócio. No ritmo que, não sei se aqui não, só lá em Bertioga. Mas no ritmo que os caras estão indo, não chega no final do ano. Desculpa eu falar, eu estou falando uma coisa séria. Sabe, é que não chega até a gente, mas o que está acontecendo de situação contrária, ele está indo, ó, você não tem ideia. Tem muita gente fechando, lacrando o negócio aí, porque está demais. Então assim, quando nós somos prestativos, quando a gente começa a compreender, a gente vai entender. Aquela pessoa tomou aquela atitude para me ajudar. Quantas pessoas depois começam a entender que aquela atitude foi boa? Mas uma vez a gente ajudou uma pessoa que ele, agora há pouco tempo, ele não queria vir de jeito nenhum. Né? Ele foi buscar, ficou bravo, não queria vir. Hoje ele falou assim, escuta, pode ficar só 6 meses aqui? Eu não sei se ele não está bem, né? Precisa ver se ele não está bem. Mas ele falou, só 6 meses, não pode ficar um pouquinho mais? Gostou. Então, mas eu não queria vir. Eu falei, nossa, é diferente do que eu pensei. Né? Talvez é diferente do que você está pensando. Você está querendo ir embora, o cara está querendo ficar. Mas ele compreendeu que ele precisava daquilo, daquela atitude. De tirar ele de lá, porque sozinho ele não ia conseguir. Ele perguntou, escuta, não pode ficar um pouquinho não? Eu falei, pode, depende da sua família, se a sua família quiser. Então são essas situações que a gente precisa entender. E essa mulher aqui, a Sunamita, que não era o nome dela, mas ela era de Sunem, ela viu a necessidade de Eliseu. Vamos fazer um quartinho para ele, vamos colocar lá uma luz, uma mesa, uma cadeira, uma cama, vamos colocar lá uma lamparina, porque toda vez que ele vinha, ele vai lá, descansa, come o pão lá e fica à vontade lá. Aí, por causa da prestatividade dela, né, Deus abriu a madre dela e ela teve um filho. No tempo determinado por Deus, ela teve um filho. Só que passado, estudiosos dizem que o menino tinha 13 para 14 anos, talvez menos, o menino teve um AVC
Né? Porque a minha cabeça está aqui na Bíblia. E a Bíblia diz que o menino morreu. E quando ele morreu, a mulher falou para o marido dela: um jumento aí que eu vou atrás do homem de Deus, porque eu não pedi filho nenhum, agora eu ganhei um filho, agora eu perdi o filho. E ela foi atrás dele e falou assim: escuta, né? Perguntaram: está tudo bem? Tá, mas não estava. O menino tinha morrido. Aquilo que ela tinha conseguido por causa da prestatividade dela, agora tinha perdido. Às vezes acontece com a gente também, às vezes você ser bom, né? Tem gente que muda. Tem gente que aproveita. Você ganha coisa até que você não quer, isso que você está dizendo. É a sua necessidade, não é você que não quer, é necessidade. Então, tem gente que é bom demais, outro muda nele. E aí, o Eliseu perguntou: está tudo bem? Ele falou: não, tá. Me perguntaram até no caminho, até que ela falou: eu não pedi nenhum filho para o senhor. O Geazi foi lá na frente, não conseguiu ressuscitar o menino, aí ele teve que ir. Sabe onde colocou o menino? Na cama, no quartinho que a mulher tinha feito. E o moleque ressuscitou depois. Você entendeu? Então veja, uma coisa que ela fez serviu para ressuscitar o filho dela mais tarde. E é isso que a gente precisa fazer para essa atividade. Lá fora, daqui a pouco você vai sair, você vai embora para sua casa, você não vai ficar aqui no resto da sua vida. Mas tenta ser prestativo, tenta ajudar, tenta se envolver em umas situações, não com pessoas, mas com situações que vai fazer bem para você. Não vai se envolver com pessoa pior que você, senão está molhado, está no sal, está na roça. Sabe, mas tentar ser útil, a necessidade que nós precisamos. O ser humano tem uma necessidade tremenda de ser útil. Quando eu vejo, esses dias mesmo, eu estava caminhando na cidade, parou um menino de moto do meu lado, eu fiquei até com medo, né? Porque vai saber, né? Aí ele falou: não, quero só agradecer, porque, sabe, que Deus fez na minha vida através de você e tal, lá. E eu me senti útil aquele dia. E quando a gente se sente útil, é muito bom pra gente. Quando você faz uma coisa para sua mãe, lá na sua casa, sua mãe te agradece: o meu filho está diferente. Sabe? Quando você não sobrecarrega ela de uma situação. Prestatividade. Nós precisamos ser prestativos para que Deus nos abençoe, para que Deus mude a nossa história, para que as coisas mudem e aconteça aquilo que Deus tem para a gente, porque não sei como mulher. Eliseu ressuscitou o filho dela, no lugar que viu. Então, disse, versículo aqui disse, o marido dela não queria que ela fosse, né? Ela disse: pedi eu algum filho? Ele disse que não, Deus fez a vontade dele. Vamos lá, ó. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Colocou o menino na cama dele, onde a mulher tinha mandado fazer um quartinho para ele. Agora, vamos usar um exemplo aqui. Vamos fazer a história ao contrário. Se Eliseu passasse por lá, ela não se importasse com Eliseu, não fizesse o quartinho, né? Beleza, está aí tudo bem. Mas ela não ia ter o filho, que era o desejo do coração dela. Ela não ia viver um grande milagre, que foi um menino ressuscitou. Então olha que bênção que aconteceu na vida daquela mulher, porque ela foi prestativa. Olha o que pode acontecer na sua vida se você for uma pessoa prestativa. Que não precisa te pedir nada, você vai falar: não, está precisando disso aqui, deixa eu ver o que está precisando. Está precisando fazer, o que está precisando fazer aqui? Ô, seu Murilo, o que está precisando fazer? Posso fazer alguma coisa? Porque senão, não vai passar o tempo, não vai passar a hora, você vai ficar, como fala, empanzinado de hora não passa, não sei se você consegue ver isso aí. Sabe, então são assim, são situações que a gente precisa se propor para fazer, para ajudar, sabe, o que eu posso fazer, se envolver, sabe, e aí as coisas vão acontecendo cada dia mais. Então, se ela não fosse uma pessoa prestativa, não tinha feito a casinha, Eliseu não ia ficar na casa dela, ela não ia ter o menino não ia ter o menino não ia ressuscitar.
mas porque ela foi prestativa, ela fez o quartinho sem Eliseu pedir, colocou lá a necessidade que ele precisava, ela teve um menino, o menino morreu com 12, 13, 14 anos, não sei quantos anos o menino tinha na época. Eliseu pegou, ressuscitou o menino, deu o menino de volta para ela. Né? Agora, qual que é a diferença dessa mulher para nós? Nenhuma. A gente serve o mesmo Deus. A gente só está faltando talvez para a gente a prestatividade e o reconhecimento. Talvez está faltando para a gente. Porque não adianta a gente querer que Deus faça alguma coisa para nós, gente, se a gente tiver nosso coração cheio de mágoa, cheio de sujeira. Parece um sepulcro caiado, sabe o que é isso? Sepulcro caiado? É bonito por fora. Eu tenho uns túmulos, uns sepulcros aqui, lá no cemitério, lá no São João Batista, que dá até vontade de você morrer, cara. De tão bonito que é o trem. Mas lá dentro está cheio de osso, cheio de podridão. Não tá maluco querendo morrer, não. Estou falando aqui. É bonito por fora, mas por dentro está feio. Está tudo podre. Então a gente tem que pedir para que Deus tire esse negócio da nossa cabeça, mude nossa forma de ver as coisas. E que nós possamos ser prestativos, para que aquilo que a gente necessita, Deus possa colocar na nossa frente, Deus possa dar para a gente. Hoje, qual é a sua principal necessidade que você precisa que Deus faça para você? Eu quero ir embora. Deus não vai fazer isso para você. Aí não é Deus, né? Eu consigo completar a minha vontade de ficar limpo. Consigo, olha, tá vendo? Consigo completar a minha vontade de ficar limpo. Eu vou falar para vocês, gente, é muito difícil a gente ver uma pessoa que queira ficar somente na situação, não queira melhorar nunca. E eu sei que vocês querem melhorar. Né? Eu acho que muitos de nós estamos aqui, muitos de vocês estão cansados da situação que você está vivendo. Que eu consiga ficar limpo, que eu consiga ficar limpo. Esse é o meu desejo aí. Deus pode fazer isso acontecer na vida dele. Vocês não têm ideia de quantas pessoas passaram por aqui que as pessoas estão firmes até hoje. Sabe, que ela procurou um caminho, que ela se envolveu, que ela procurou o poder, sabe, que o poder que o Arius fala? Poder superior. Poder superior, verdade, você me queima. A pessoa procurou o poder superior, se envolveu, buscou, participa de reunião, participa de, sabe, e está bem. Um é um pleitinho, que está aqui com a gente, talvez ele está até vendo a gente lá agora. Passou, deu uma derrapada, firmou o cavalo, derrapou, firmou o cavalo, hoje está trabalhando, está bem. É isso que a gente quer ver de você. Quer que você alcance. Juninho também. Juninho. O Ari fala que ele encontra com ele. Também quando ele vê a gente aqui, na Guilhermeira. Mas para que isso aconteça, você tem que ser prestativo, você tem que entender, compreender a situação, você tem que começar a analisar, peraí, o negócio não está ficando bom não, sabe? E antes do cargo entornar, você procurar uma ajuda, pedir ajuda, não é feio você pedir ajuda. Tem várias pessoas. Mas a gente fala o quê? Atitude. A gente ser ousado, tem que ser ousado, tem que ter ousadia para poder fazer isso. Tem gente que não admite. É o primeiro passo que ficou lá na esquina. Admitir, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso, sabe? E é isso que está faltando para a gente hoje. Sabe, que a gente possa colocar isso na nossa mente, a gente possa colocar isso no nosso coração e entender que as coisas podem melhorar, como também podem piorar. Só que nós não queremos o pior. Eu tenho certeza que você não quer o pior. Queremos sempre o melhor para todo mundo. Sempre o melhor para todo mundo. Entendeu? Só que você tem que ir em busca disso aí. Se envolver. Quer ver, ó, só para você entender o que eu estou falando. Eu não sei se vocês já pegaram alguma reunião com o Rogério, no caso. Estou falando que eu sei o que eu estou falando. Mas o Rogério, um tempo atrás, ele estava aqui no meu seio aí, ó. Sentado aí. Há um tempo atrás. Tudo que vocês passaram, ele passou. Ele sabe como é que é. Até o dia que ele falou, peraí, agora vai inverter o disco.
E ele então se preparou, prestatividade, né? Foi compreendendo as coisas, foi buscando, e hoje olha o que Deus fez na vida dele. 3 anos. Olha o que Deus fez na vida dele. Deus sabe que Deus pode fazer isso com você? Pode. Desde que você seja interessado também. Não é interesseiro, interessado. Se um dia ele dá uma reunião para vocês aqui, ele conta a história dele para você ver. Quando começou, a gente estava lá na 1, quando começou. Foi bem difícil o começo, não é fácil. E olha o que Deus fez na vida dele, por causa da prestatividade, por causa de ajudar. Quantas pessoas Deus ajudou? Quantas pessoas se colocou no caminho? Né? Falou, mas hoje é assim, mas quantas pessoas ajudou lá atrás? Você acha que Deus multiplicou na vida dele por causa que ele não foi uma pessoa legal? Ele foi. Ele é uma pessoa legal. Então isso que a gente precisa ser. Como ele estava sentado há 10, 15 anos atrás aí, também, como Deus fez na vida dele, pode fazer na sua vida também. Mas se propor para ajudar. O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para ajudar você? Né? Vamos conversar um pouco ali, trocar uma ideia. Sabe, e aí você vai se envolvendo, você vai entendendo a necessidade do outro. Quanto tempo faz estar aqui, Alex? 27 dias. 27 dias. Alguém já trocou uma ideia com você, Alex? Conversou com você, trocou uma ideia assim, capaz? Psicólogo. Só psicólogo. Ah, eu trabalho dentro, todos os meninos aqui. Ah, a gente conversa aí com o pessoal. Poucos. Com poucos. Você está entendendo? É isso que a gente precisa se envolver, interagir. Olha, palavra certa, interagir com o outro. Você fala, não, sou psicólogo, mas não precisa ser psicólogo. Vai da gente se envolver, da gente interagir, trocar uma ideia, ajudar na necessidade dele. Às vezes o irmão está desequilibrado, você dá uma ajudada. Está nervoso, está pensando no problema, na necessidade. É isso que a gente precisa fazer, gente. Porque eu não sei se você sabe, mas aqui nós estamos tudo no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Está tudo no mesmo barco. Até mesmo os coordenadores, né? As pessoas que trabalham. Está tudo no mesmo barco. Você está entendendo? Então aqui todo mundo é tratado igual. Come o que o outro come. Você está entendendo? Ninguém come coisa que daqui a pouco esse um come esse. Não, todo mundo come igual. Então na mesma situação. Come-se bem, viu, a alimentação? Come-se bem. Sabe? Isso que a gente aprender, entender, compreender, que Deus vai abençoar ainda mais a gente, porque Deus quer abençoar. Né? Tem gente que ele tem uma oportunidade, ele já quer pisar nos outros, sobe na caixinha de fósforo, né? E já acha que ele é o rei da cocada preta. Não é isso. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma situação, passa a mesma circunstância. Amém? Prestatividade e compreensão. E o que mais que eu falei? Nós precisamos disso. Sabe? De reconhecer as pessoas que nos ajudam. Vamos lá? Feche seus olhos, com sua cabeça. Bem forte. Pai nosso que estás no céu. Bem forte. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.